Em 72 horas, Elisaveta Rozova perdeu tudo: casa de 15 milhões de dólares em Londres, conta bancária na Suíça, cidadania europeia cancelada. O crime dela? Ser filha de Sergei Rozov, oligarca russo sancionado pela lei Magnitsky. Elisaveta tinha 24 anos, era formada em Oxford, trabalhava em uma ONG de direitos humanos. Mas isso não importou. A lei Magnitsky não pune só o alvo principal. Ela caça toda a rede de proteção ao redor dele. E é justamente isso que eu quero te explicar hoje. Eu sou Davi Aragão e seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. E hoje eu quero te explicar o lado mais cruel da lei Magnitsky, como ela transforma famílias em fantasmas financeiros e por que proteger um sancionado pode destruir centenas de pessoas inocentes. Fique até o final porque eu quero te mostrar como que qualquer pessoa que tenha relação com uma pessoa sancionada pode ser arrastada junto com ele para as sanções da lei Magnitsky, sem nunca ter feito absolutamente nada de errado. Para entender melhor como que a lei Magnitsky se expande, imagine uma pedra jogada num lago. O sancionado principal é a pedra, mas as ondas se espalham em círculos cada vez maiores, alcançando tudo que encontram pelo caminho. Isso não é acidente, é uma estratégia muito bem deliberada. Os americanos descobriram que sancionar apenas a pessoa principal não estava fazendo de fato funcionar a lei. Sabe por quê? Porque familiares, amigos e empresários simplesmente seguram os ativos dessa pessoa enquanto ela espera que as sanções passem. Então, criaram algo que a gente pode chamar de um círculo tóxico, ou seja, qualquer pessoa ou entidade que proteja, ajude ou facilite o sancionado pela lei Magnitsky automaticamente se contamina. É como se fosse uma doença provocada por um vírus que se espalha e se contamina pelo contato com a outra pessoa. O primeiro círculo a ser atingido é o familiar. Cônjuge, filhos, pais, irmãos. Aqui é uma presunção direta. Eles presumem que família sempre age em benefício do sancionado. E a lógica é bem simples. Se você transferir os seus bens para sua esposa um dia antes da sanção, não adianta. Eles presumem que ela também é uma testa de ferro. Se o seu filho de 20 anos tem uma empresa, presumem que você controla essa empresa por trás dele. Vou te dar um exemplo concreto. Quando o oligarca russo Vladimir Potanin foi sancionado em 2022, não só ele perdeu acesso aos 22 bilhões de dólares em patrimônio, mas a sua esposa, Natália Potanina, que estava divorciada há 8 anos, também foi investigada. E sabe por quê? Porque ela ainda recebia pensão alimentícia de 40 milhões de dólares por ano do sancionado. Os americanos disseram: essa pensão é dinheiro do Potanin disfarçado de obrigação legal. Resultado, ela também virou alvo da lei Magnitsky, até porque ela estava recebendo valores muito altos apenas a título de pensão, e isso justificava justamente a sanção. Aqui está uma compreensão chave para entender a expansão da sanção da Magnitsky. Eles usam a presunção de controle, significa que presumem, até que seja comprovado o contrário, que a família sempre age a mando do sancionado, ou seja, sempre está protegendo o seu patrimônio. E é como um tribunal de inquisição, praticamente. Você é culpado por associação, até que você prove a sua inocência. E provar inocência financeira é quase impossível quando se trata de família. Tudo é interligado entre os familiares. Se você é sancionado e a sua filha tem conta bancária com 100 mil dólares, eles presumem que esses 100 mil dólares são seus e que só está sendo administrado por ela. Ela precisa provar que ela ganhou esse dinheiro independentemente do sancionado, com documentos, contratos de trabalho, declarações de impostos de renda de anos anteriores à sanção, por exemplo. Mas aqui tem um paradoxo que a gente precisa entender. Para provar a inocência, ela precisa contratar advogados caros e especializados nesse tipo de sanção. Mas como que vai pagar esses advogados se a conta bancária dela está congelada? Isso acaba sendo um círculo vicioso, uma armadilha que não tem de onde ela sair. Ela não pode usar o próprio dinheiro para pagar um advogado para se defender. E se o pai dá dinheiro para poder fazer isso, automaticamente ela está sancionada. Ou seja, a família direta, o círculo íntimo do sancionado, sempre vai ser um alvo principal da lei Magnitsky. O segundo círculo é a família estendida. Tios, primos, cunhados, sogros, genros ou noras. Aqui a situação fica ainda mais complexa, porque eles utilizam uma análise de rede social financeira. É como se fizessem um mapa genealógico, mas baseado em movimentações bancárias. E os algoritmos podem identificar alguns padrões, como, por exemplo, o primo João sempre recebe transferências do sancionado na véspera do Natal. Coincidência isso? Muito improvável. Um caso real que aconteceu nessa situação. Quando Arkady Rotenberg, outro oligarca russo, também foi sancionado em 2014, não só ele e os filhos foram atingidos. O primo de segundo grau dele, que tinha uma loja de sapatos em Moscou, também entrou no mesmo radar da Magnitsky. Por quê? Porque a análise de dados mostrou transferências regulares de 50 mil dólares por ano para aquele primo. A loja não tinha nada a ver com política. O primo apenas vendia sapatos, mas para os americanos, essa transferência era lavagem de dinheiro disfarçada de ajuda familiar. O terceiro ciclo é a rede empresarial. Sócios, parceiros de negócios, fornecedores, clientes principais. Aqui eles usam o que eu chamo de análise de dependência econômica. A lógica é simples. Se 40% da sua receita vem de negócios com sancionado, você é economicamente dependente dele. Portanto, você é um facilitador
valor das atividades dele. Essa lógica é utilizada até mesmo pelo governo para a taxação de empresas interconectadas. E vou explicar um exemplo prático. Imagine que vocês são donos de uma empresa de marketing digital. Um dos clientes de vocês, que representa 30% da receita, é sancionado. O resultado disso é que vocês entram automaticamente na lista de entidades sobre investigação. Não importa que vocês tenham outros 50 clientes, não importa se o trabalho seja legítimo. A dependência econômica é vista como uma facilitação de atividades de pessoa sancionada. A partir desse momento, quando a empresa entrou na lista de suspeitos, eles criam um algoritmo que calcula o índice de dependência econômica dela. É uma fórmula que cruza volume de negócios, frequência de transações e analisa a possibilidade daquele cliente ser substituído com facilidade pela empresa que está recebendo os recursos. Se o algoritmo detecta que perder aquele cliente quebraria sua empresa, você vira uma pessoa de interesse. É como ser marcado por um algoritmo que decide se você deve ou não também ser sancionado junto com a pessoa principal. E o ponto mais obscuro aqui é que você nem sabe que você mesmo pode estar sendo investigado. O algoritmo te monitora silenciosamente por meses, mapeando todas as suas transações, todos os seus clientes e todos os seus fornecedores. Ou seja, uma empresa pode ser sancionada por tabela sem nem mesmo saber o que está acontecendo. Quarto círculo é dos prestadores de serviços: advogados, contadores, consultores, bancos e seguradoras. Ou seja, qualquer um que ofereça serviços que facilitem as atividades do sancionado. Imagina o seguinte: você é advogado e há 5 anos representa um cliente em questões comerciais normais do dia a dia. De repente, esse cliente é sancionado. Resultado? Você vira um facilitador dessa pessoa sancionada. Um caso emblemático nesse contexto aconteceu em 2018, quando dezenas de advogados londrinos que representavam oligarcas russos também foram investigados. Não porque fizeram alguma coisa ilegal, mas por continuar representando esses oligarcas mesmo depois das sanções. A lógica americana é simples. Se você continua oferecendo serviços jurídicos para uma pessoa sancionada pelos Estados Unidos, você está ajudando ela a contornar essas sanções. E aqui acontece algo impensável para alguns profissionais. Os advogados ficam numa armadilha entre o sigilo profissional e o compliance das sanções. Você tem um cliente há 10 anos, ele é sancionado e pela ética profissional não pode abandonar o cliente sumariamente. Mas pelos americanos, continuar representando ele é como se fosse um crime. Você pode também ser sancionado pela mesma lei. O resultado disso, os advogados precisam escolher entre violar a ética profissional e abandonar os seus clientes ou virar criminosos aos olhos dos Estados Unidos. E essa é praticamente uma escolha impossível de ser feita. Vamos deixar isso um pouco mais concreto. Imagina a situação do hoje atual ministro do STF, Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky. Todos os advogados que representem ele em qualquer processo, seja civil, administrativo, trabalhista, ou até mesmo tentando defender ele aqui nos Estados Unidos, entram automaticamente no radar americano. E não importa que sejam processos anteriores às sanções. A partir do momento que a Magnitsky é aplicada, continuar representando vira uma facilitação. E justamente por isso, qualquer prestador de serviço pode se tornar alvo da mesma sanção. Quinto círculo é dos relacionamentos sociais. Amigos próximos, frequentadores do mesmo lugar, membros dos mesmos clubes, aqueles usam uma análise de padrão de vida que seja incompatível com aquele indivíduo. E a lógica é simples: se você não tem renda declarada suficiente para bancar o seu padrão de vida, mas você é amigo próximo de uma pessoa sancionada, os Estados Unidos vai presumir que ele está te financiando. Um exemplo real disso é o caso de Anna Stavitska, que era esposa de um político russo de menor importância. Vivia modestamente até 2019 e, de repente, começou frequentando restaurantes de luxo, comprando bolsas de grife, viajando para resorts caros. Os americanos descobriram logo: ela era amante do oligarca sancionado. Ele pagava tudo através das empresas fantasmas e o resultado, ela também foi sancionada por receber esses benefícios financeiros de uma pessoa sancionada. Ou seja, eles conseguem analisar até mesmo a compatibilidade entre renda declarada e padrão de vida. Funciona mais ou menos assim: se você ganha $10.000 por mês oficialmente declarado, mas gasta 50 mil por mês em um cartão de crédito, obviamente que vai ser detectada a discrepância e é onde a investigação começa para saber a origem desse dinheiro. Se você for amigo próximo de uma pessoa sancionada, a conclusão é quase que automática. Essa pessoa está sendo financiada indiretamente pelo sancionado pela Lei Magnitsky de alguma forma. É como ter um contador robótico que nunca dorme, nunca se cansa e quer saber de onde vem cada centavo que você gasta se você estiver num círculo próximo de uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky. Agora, Davi, como que eles fazem para descobrir, detectar todas essas conexões? É uma tecnologia tão avançada que faz o filme Matrix parecer até um desenho animado. Agora, vamos entender um pouco melhor como que de fato essa tecnologia de rastreamento funciona.
funciona. Imagine você ser capaz de monitorar 150 trilhões de dólares em transações globais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, existe tecnologia pronta para isso e ela é utilizada pelo Tesouro Americano. Primeiro, eles controlam o SWIFT, que é o sistema utilizado para transações de câmbio internacional, uma rede que conecta 11 mil bancos em 200 países diferentes. Cada mensagem SWIFT é como um telegrama, que eles podem interceptar e analisar. Cada transferência gera pelo menos 200 pontos de dados diferentes. Quem envia, quem recebe, quanto, quando, através de quais bancos, para qual propósito e até mesmo localização geográfica dos dispositivos utilizados. É como se cada transação financeira fosse uma conversa telefônica gravada. Eles têm os dados históricos de trilhões de transações nos últimos 20 anos. Segundo, eles utilizam a análise de grafos. É uma tecnologia que mapeia relacionamentos como uma rede social, mas baseada em dinheiro. Imagine o Facebook, mas ao invés de mostrar quem é amigo de quem, mostra quem transfere dinheiro para quem. Cada pessoa é um ponto, cada transação é uma linha que conecta esses pontos. Nesse momento, a tecnologia identifica clusters, grupos de pessoas que se transferem dinheiro constantemente, ou seja, que possuem um relacionamento entre elas. Se uma pessoa no cluster é sancionada, todos os outros pontos ficam suspeitos. É como identificar uma célula terrorista, mas baseada em movimentação financeira ao invés de comunicações. Em terceiro, é feito um mapeamento para identificar comportamentos suspeitos antes mesmo das transações acontecerem. O sistema começa a aprender a identificar alguns tipos de padrões. Quando a pessoa X é sancionada, a família transfere dinheiro para a pessoa Y, em média 48 horas antes. Da próxima vez que detectar padrão similar a esse, um alerta automaticamente aparece no sistema. É como ter um perfil criminal, mas para o dinheiro. O sistema prevê o que você vai fazer financeiramente antes mesmo de você saber. Quer ver um exemplo disso? Você transfere 100 mil reais para sua mãe todo dia 15. De repente, no dia 10, você transfere 2 milhões. O algoritmo vai detectar uma anomalia comportamental e começa a investigar automaticamente esse tipo de situação. Quarto ponto, eles começam a monitorar os cartões de crédito globalmente através das operadoras, como Visa, Mastercard ou American Express. Cada compra gera dados, onde, quando, quanto e qual tipo de estabelecimento. A partir daí, os algoritmos começam a cruzar esses dados com a localização de pessoas sancionadas. Se você janta no mesmo restaurante que a pessoa sancionada 3 vezes no mesmo mês, no mesmo dia, você entra numa lista de potenciais associados. Se usar cartão de crédito para pagar conta conjunta, por exemplo, você acaba virando um facilitador financeiro. É como ser stalkeado digitalmente por cada centavo que você gasta. Quinto ponto, eles monitoram o mercado imobiliário através de registros públicos e bases de dados privadas também. Comprou uma casa, dados vão automaticamente para uma base americana. Alugou um apartamento, também pode ser monitorado. Até mesmo pernoites em hotéis podem ser rastreados através de cartão de crédito. Se você mora no mesmo prédio da pessoa sancionada, você pode sim até mesmo entrar nesse radar. Se você comprou imóvel no mesmo período que a pessoa sancionada vendeu propriedades, pode ser um alerta para a investigação se há algum tipo de conexão ou transferência de recursos. É como viver numa cidade onde cada movimento seu é observado por câmeras que você não consegue identificar onde elas estão. Mas toda essa tecnologia é só metade dessa história. A outra metade são os informantes de fato. E aqui a situação fica até parecendo um roteiro de filme. Primeiro, os bancos acabam virando espiões involuntários, até porque eles estão obrigados por lei a reportar atividades suspeitas relacionadas àquelas pessoas que foram sancionadas. E aqui, atividade suspeita é qualquer coisa fora do padrão normal. Um depósito de alto valor, a transferência para um país fora do normal, compra de um produto de luxo muito caro, ou até mesmo saque de dinheiro vivo acima de um valor que costuma ser comum. Bancos têm tanto medo de multas que reportam absolutamente tudo. É melhor reportar 100% das transações normais do que deixar passar uma operação suspeita. O resultado disso, você vira um suspeito por qualquer coisa diferente que você faça, se você estiver sancionado ou dentro desse círculo. Se você normalmente movimenta 10 mil por mês e de repente movimenta 50 mil, seu banco já reporta automaticamente. Não é maldade, é autopreservação. Eles não querem ser punidos ou multados pelo governo americano. Depois dos bancos, é a vez das empresas de tecnologia virarem as delatoras. Google, Apple, Microsoft, Amazon, todas elas já monitoram automaticamente as atividades de qualquer pessoa na sua base, mas isso de forma sigilosa. Quando alguém é sancionado, esse monitoramento passa a ser mais constante e ativo, até por questões de compliance com o governo americano. Se a pessoa sancionada usa o Gmail, o Google pode reportar com quem ela se comunica. Se usa um iPhone, a Apple pode colaborar com o governo identificando a localização do dispositivo. Ou então, se utiliza o Windows, por exemplo, a Microsoft também pode reportar atividades suspeitas. E o resultado disso, qualquer pessoa que se comunique regularmente com o sancionado entra no
numa lista de contatos frequentes. Isso acaba gerando uma culpa por associação digital. Depois disso, a vez de funcionários públicos também virarem informantes do governo. Despachantes, cartórios, Receita Federal, Polícia Federal, todos esses órgãos podem reportar atividades suspeitas. Se uma pessoa sancionada tenta renovar um passaporte, por exemplo, a informação vai automaticamente para o sistema americano. Se registra uma empresa, os dados podem ser compartilhados. Se compra um carro, a placa pode passar a ser monitorada pela vigilância constante. É como se cada interação com o Estado fosse reportada diretamente a Washington, se o Estado resolver cooperar com as investigações americanas. Agora, por que a lei Magnitsky de fato ela é tão efetiva? É justamente porque eles utilizam uma pressão psicológica muito grande para quebrar qualquer tipo de rede de proteção àquele sancionado. A primeira técnica utilizada é o isolamento progressivo. Eles não atacam todos de uma vez, atacam um por vez para ir amedrontando as outras pessoas ao redor. Começa pela família nuclear, cônjuge, filhos, depois vai para outros familiares, veem o que aconteceu e acabam ficando apavorados, evitando contatos. Começam voluntariamente a se afastar do sancionado. Depois atacam alguns amigos próximos. Outros amigos vêm e também se afastam. É como uma epidemia de medo que vai se espalhando sozinha, sem precisar alcançar todo mundo. Em 6 meses, a pessoa sancionada fica completamente isolada. Não porque todo mundo foi sancionado, mas porque todo mundo ficou com medo de ser o próximo da lista. A segunda técnica é a chantagem emocional usando a família. Eles sabem que a maioria das pessoas preferem se sacrificar a ver a família sofrer. Sancionam o primeiro filho que está estudando nos Estados Unidos. O filho perde o visto, é deportado, perde anos de estudo. A pressão psicológica no pai é brutal. Ou então sancionam a esposa, que tem empresa própria. A empresa quebra, funcionários ficam desempregados. A pressão sobre o sancionado principal acaba sendo enorme. Não precisam quebrar o sancionado diretamente. Quebram as pessoas que ele mais ama. É uma tortura psicológica refinada, que acaba fazendo com que ele repense suas ações. A terceira técnica é a demonstração de poder através de casos exemplares. Eles escolhem alguns casos para fazer de exemplo, ou seja, para aterrorizar todos os próximos. Pegam uma família e destroem ela completamente. Congelam todos os ativos, cancelam todos os vistos, processam criminalmente nos Estados Unidos, publicam na imprensa internacional. O objetivo disso não é só punir aquela família, é mostrar para todas as outras famílias o que pode de fato acontecer. É como a execução pública, só que na era digital. Uma família destruída terroriza 1000 outras famílias. É um terrorismo psicológico sistematizado, ou seja, há um recado direto: não se comportem como aquela pessoa sancionada. Eles também utilizam o que eu chamo de medo reverso, fazem as pessoas terem medo de ajudar os sancionados. Passa a ser comum que histórias na imprensa sobre pessoas quase foram sancionadas por ajudar aqueles que de fato estão sob a lei Magnitsky. Cria um clima onde ajudar vira sinônimo de suicídio financeiro, e o resultado disso, os sancionados ficam praticamente abandonados, e não por maldade, mas por completo medo de também sofrerem a mesma situação. Ninguém quer arriscar a própria família para ajudar o outro. É como criar uma repulsa social onde ter compaixão acaba virando um comportamento de risco. Deixa eu te mostrar agora um caso real que exemplifica perfeitamente como essas sanções destroem famílias inteiras. Eu vou falar da família Rotenberg. Em 2014, quando o oligarca russo Arkady Rolenberg foi sancionado, ele tinha 40 familiares diretos e indiretos espalhados pela Europa. Arkady foi o sancionado principal, oligarca russo, amigo de Putin, com patrimônio de mais de 4 bilhões de dólares. Mas as sanções não pararam nele. Lilia Rotenberg, sua esposa, tinha uma empresa própria de design de interiores em Mônaco. Faturamento anual de 12 milhões de euros, 40 funcionários e clientes em toda a Europa. 48 horas após a sanção do marido, os bancos europeus congelaram as contas da empresa. Clientes cancelaram contratos com medo de contaminação. Em 3 semanas, a empresa dela foi à falência. Lilia não tinha envolvimento político, nem conhecia Putin. Sua única culpa era ser casada com a pessoa sancionada, mas perdeu 20 anos de trabalho do dia para a noite. Roman Rotenberg, filho de 22 anos, estava no último ano de MBA em uma universidade londrina. Notas excelentes e um futuro muito promissor. No dia 15 de março, o pai foi sancionado. Dia 18 de março, a universidade cancelou a matrícula por problemas de compliance. Nem devolveu as mensalidades pagas. Igor Rotenberg, outro filho de 19 anos, estava em Stanford estudando engenharia. Mesma situação, deportado em 10 dias. Perdeu 2 anos de estudo e foi para a lista negra das universidades americanas. 2 jovens brilhantes tiveram um futuro destruído por pecados que não cometeram. E o mais cruel disso tudo é o efeito cascata dos negócios. Rotenberg tinha 200 empresas e joint venture com mais 500 empresários europeus. Um por um, esses empresários foram forçados a escolher: manter negócios com Rotenberg e arriscar a sofrer sanções também, ou então quebrar contratos e perder dinheiro. 95% deles escolheram romper os contratos. E o resultado disso, não só Rotenberg perdeu tudo,
mas centenas de empresários europeus perderam milhões de dólares em contratos quebrados. Uma empresa em Berlim, que tinha empresa de catering para eventos dos Rotenberg, perdeu 60% da receita. Precisou demitir 15 funcionários. A vida dela foi praticamente destruída por associação a um caso que ela só era uma fornecedora. Este caso mostra exatamente como funciona a expansão das sanções. Uma pessoa é sancionada, mas 500 pessoas a mais são afetadas. Esposa, empresária, filhos universitários, fornecedores, funcionários, parceiros de negócios. É como se ao invés de acertar precisamente apenas aquele único alvo, você quisesse atingir todo o perímetro em volta dele. Agora eu vou explicar por que proteger sancionados é uma missão quase que impossível. Muitas pessoas pensam, vou contratar os melhores advogados, vou encontrar brechas legais ou então vou usar paraísos fiscais. E esse é um erro incontornável. Os americanos passaram 20 anos fechando todas as barreiras possíveis. É como tentar escapar de uma prisão que foi construída especificamente para você. A primeira ilusão é que os paraísos fiscais vão te proteger. Suíça, Bahamas, Ilhas Caimã, Singapura, todos seriam destinos seguros. Muito pelo contrário, eles capitularam as pressões americanas. O FATCA, um acordo de compliance mundial de 2010, obriga todos os bancos mundiais a reportar contas de pessoas de interesse americano. Não cumprir significa o banimento do sistema financeiro americano. O resultado disso, até bancos suíços, famosos pelo sigilo bancário, reportam tudo aos americanos. Esse sigilo bancário morreu em 2010 para pessoas sancionadas mundialmente. Vou dar um exemplo concreto. A UBS, o maior banco suíço, paga 780 milhões de dólares anualmente para os americanos, apenas para manter o direito de operar nos Estados Unidos. Eles não vão arriscar isso para proteger um sancionado qualquer. Outra ilusão é achar que várias cidadanias podem te proteger. Novamente, esse é um erro fatal. Sanções seguem a pessoa e não a cidadania dela. Se você é sancionado como brasileiro, não adianta ter passaporte italiano. Vai continuar sendo sancionado da mesma forma. O pior, os países aliados dos Estados Unidos são obrigados a cumprir também essas sanções americanas. Se você é sancionado pelos Estados Unidos, automaticamente fica banido em praticamente 50 países do mundo. A União Europeia tem lei própria sobre sanções que replica as sanções americanas. O Reino Unido, a mesma coisa. Canadá, Austrália, Japão, todos seguem essa liderança americana quando o assunto é bloquear pessoas sancionadas. É como ser declarado morto em todos os cartórios simultaneamente. Não adianta você ter 10 certidões de nascimento diferentes, elas não vão funcionar nesse caso. Outra ilusão é de estruturas complexas de trusts e holdings que vão esconder todos os seus ativos. Os americanos têm tecnologia específica para quebrar essas estruturas. Eles entendem isso como uma propriedade beneficiária. Não importa quantas camadas de empresa você crie, eles rastreiam até chegar na pessoa física que realmente controla tudo isso. Quer ver um exemplo disso? Um oligarca cria uma empresa A nas Ilhas Caimã, que controla a empresa B na Irlanda, que por sua vez controla uma empresa C em Singapura, que tem os ativos na Suíça. Os Estados Unidos vão rastrear toda essa cadeia inteira. Todas as empresas ficam congeladas simultaneamente. É uma teia. Quando move uma das pontas, todo o restante vai movimentar junto. Nessa altura, a ilusão de que você pode transferir tudo para a esposa ou filhos, então, nem pensar. É a tentativa mais comum e, obviamente, a mais inútil por tudo que a gente já discutiu aqui. Com a presunção do controle familiar, eles vão compreender que tudo que está em nome da família está a mando do sancionado. Para quebrar essa presunção, a família precisa comprovar a independência financeira total. Mas como provar quando todas as contas estão congeladas? É muito difícil. Sem acesso a todos esses recursos, é até impossível contratar bons advogados para comprovar a sua inocência. E justamente o que torna o escape praticamente impossível é a tecnologia. Os Estados Unidos não dependem mais apenas de investigadores humanos, usam muita inteligência artificial que nunca dorme, nunca se distrai e nunca esquece de nada disso. Algoritmos aprendem constantemente os padrões de evasão. Cada vez que alguém tenta escapar usando o método X, o sistema inteiro aprende e fica melhor em detectar justamente aquele método. É como jogar xadrez contra um computador que melhora a cada partida. Humanos não conseguem mais acompanhar a capacidade da máquina. Além disso, com o sistema de monitoramento de mudanças de comportamento, é tudo previsível com antecedência. A pessoa começa a sacar mais dinheiro que o normal, transfere ativos para familiares, cancela contratos a longo prazo, compra passagens para países sem extradição. O algoritmo detecta todos esses padrões e alerta antes mesmo da pessoa ser oficialmente sancionada. É como prever um crime antes mesmo dele acontecer. Obviamente que a tecnologia é só uma parte dessa história. A outra parte é justamente a cooperação internacional forçada entre instituições, empresas e países aliados. Os americanos usam o acesso ao mercado americano como
argumento de coerção. País que não coopera acaba perdendo acesso. E nesse momento, os países precisam escolher ou cooperar com as sanções americanas, ou então perder, em alguns casos, até 25% do PIB. Sim, dá para se entender como uma chantagem institucionalizada. E funciona, tá? 100% das vezes. O resultado final disso tudo é que os sancionados acabam sendo abandonados por todos. Não por maldade, mas por autopreservação. A família abandona para se proteger, amigos se afastam para não serem contaminados, advogados param de representar para também não virarem facilitadores. É isolamento total e sistemático, a pessoa vira um fantasma social. E a tentativa de proteção só piora a situação. Quanto mais você tenta ajudar, mais pessoas são arrastadas para o mesmo buraco. É como tentar salvar uma pessoa que está se afogando quando você nem mesmo sabe nadar. As duas pessoas acabam morrendo afogadas. A única estratégia que funciona é o abandono total e imediato. É cruel, mas é real. A realidade aqui que precisa ser dita é que no século XXI, proteção familiar vale muito menos do que sobrevivência financeira. A Lei Magnitsky quebrou o código de lealdade mais antigo da humanidade, proteger a família. Agora, proteger a família pode significar destruir a família inteira. Não é sobre moralidade, é sobre matemática. Salvar uma pessoa versus condenar 10 outras pessoas. A conta não fecha. Estamos vivendo numa era geopolítica onde dinheiro é mais poderoso do que exércitos. Sanções acabam sendo mais eficazes do que bombas. Isolamento financeiro é pior do que prisão. A Lei Magnitsky não é só uma lei, é um modelo de futuro. Outros países já estão copiando esse modelo. Reino Unido tem uma lei parecida, a União Europeia também já aplica, Canadá e Austrália seguiram o mesmo caminho. Em 20 anos, qualquer país poderá banir qualquer pessoa do sistema financeiro global. É o fim da privacidade financeira e o início da era de transparência forçada para aqueles que de fato violam os princípios fundamentais da humanidade. A pergunta que todos precisam fazer é: vale a pena arriscar centenas de inocentes para proteger apenas um culpado? É um dilema moral impossível numa era onde lealdade virou luxo que poucos podem de fato pagar. Agora, para você, brasileiro, que está assistindo essas tensões todas entre o Brasil e os Estados Unidos, entendam que estamos falando sobre o futuro de famílias inteiras. Se autoridades brasileiras forem sancionadas, não será só problema delas. Será problema de filhos, cônjuges, amigos, advogados, empresários e também funcionários. A Lei Magnitsky é uma das armas mais eficientes que existem hoje na atualidade e está na mão do país mais poderoso do mundo. Até hoje, todos os que tentaram enfrentar essa potência ao redor do mundo nunca tiveram sucesso. E hoje, meu objetivo foi te mostrar que essa sanção não é apenas para um indivíduo. Todos ao redor podem, de fato, ser sancionados juntos. Todos aqueles que tentam proteger aquele indivíduo podem ser sancionados juntos. E aqui está o maior risco. Se um país, em termos de governo, tentar, de fato, blindar e proteger um indivíduo sancionado pela Lei Magnitsky, esse país inteiro pode ser alvo de sanções. E aqui está o grande alerta hoje para o Brasil. Vale a pena salvar um indivíduo em troca de toda a nação? Se até mesmo a própria família se afasta dos sancionados para não sofrer sanções, quanto mais um país inteiro. Eu, de fato, não acredito que o discurso de soberania nacional seja capaz de fato, proteger uma sociedade inteira das ações de poucos que, de fato, detêm o poder e que determinam, através das suas ações, o destino de toda uma população. Mas eu queria ouvir o que você acha a respeito disso tudo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Você sabia que a Lei Magnitsky pode ter essa amplitude toda, ou seja, alcançar pessoas que só por estarem conectadas com sancionados também podem sofrer consequências? Deixa seu comentário aqui embaixo. E a posição do Brasil em toda essa história e com a sanção da Lei Magnitsky para autoridades brasileiras. Como você acha que, de fato, o Brasil deve reagir a toda essa situação? Quero muito que você compartilhe o que você pensa aqui embaixo nos comentários. Para você que um dia sonha na possibilidade de viver aqui nos Estados Unidos, um recado final. Nós lançamos recentemente o VisaFi, uma plataforma totalmente tecnológica e totalmente gratuita que pode te mostrar quais são os vistos que te permitem vir viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Um pequeno questionário que em menos de 10 minutos vai te apresentar todas as possibilidades de vistos para o seu perfil profissional. Corre lá, acessa o link aqui embaixo, faça sua pesquisa de forma totalmente gratuita, a ferramenta é super intuitiva e tecnológica. Em poucos minutos você vai saber quais são os vistos que podem te trazer para viver aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito o nosso canal a crescer. Compartilha com quem você acha que pode interessar esse assunto e se inscreve no canal, pois todos os dias a gente traz vídeo novo, te contando de forma transparente e objetiva sobre tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.